Queria convidar você a abrirmos a palavra de Deus, um texto. Hoje nós vamos ler dois textos. Queria convidar com vocês, nós lermos o texto de João, capítulo 20, livro de João, capítulo 20, versículo 26 até o versículo 31. E depois o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 47. Evangelho de João, capítulo 20, João 20, versículo 26. 26 diz assim: passado 8 dias, ou seja, passado 8 dias depois, passado uma semana, do último encontro, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E agora Lucas. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas agora, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E comeu ele na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Até aqui. Amém? Pai, obrigado a Deus por estar em nosso meio e pela liberdade que temos de abrirmos o nosso coração e expressarmos os nossos sentimentos diante de Ti, sendo nós mesmos. Obrigado a Deus por tudo que tem falado ao nosso coração. E quero te pedir, ó Deus, que continue, que o Teu Espírito Santo, neste momento, tenha plena liberdade para abrir-nos o entendimento e a compreensão para a revelação da Tua vontade. Fala conosco, ministra a todos nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Esses dois textos, o texto de João e o texto de Lucas, vão falar para nós sobre essa questão da ressurreição. Estamos falando sobre o encontro com o ressuscitado. Falamos Maria Madalena se encontrando com Jesus no túmulo, e é uma mudança de paradigma, que ele fala com uma mulher, ex-prostituta, uma mulher endemoniada, tudo que seria a pessoa não qualificada, e Deus quebrando paradigmas na nossa vida.
Falamos um pouco sobre os discípulos no caminho de Emaús. O texto de João nos fala de um casal à frente do momento da crucificação, Cleófas e a esposa. Depois nós vemos o mesmo Cleófas. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas entendemos nós que é um casal, então a segunda manifestação do ressuscitado é para um casal, e particularmente eu vejo isso de uma forma muito boa, porque Deus está interessado na família, que é o primeiro projeto de Deus, lá no Éden, né, antes da queda do ser humano. Depois vimos os apóstolos se encontrando com Jesus, a portas fechadas, os 10 apóstolos, e Jesus trabalhando ali os medos, as ansiedades, as angústias humanas, né? Os medos que são legítimos, os medos que são ilegítimos, mas nós temos medos, isso é normal, o homem tem os seus medos, e o medo é bom, pode ser nosso companheiro para nos ajudar em situações que eu e você não vamos ser irresponsáveis, não vamos ser uma pessoa que não mede as consequências. Então, o medo é bom, isso nos ajuda. Hoje, o 5º encontro do ressuscitado, os 11 apóstolos. E agora Tomé está presente. Tomé agora quer participar desse momento. Era a ansiedade dele, aquilo que a gente viu domingo passado. Ele clamou por isso. Se eu não vir as marcas das mãos de Jesus e não botar o dedinho ali, né, e não tocar o lado que ele foi perfurado pela lança, eu não vou acreditar. Primeiro que Tomé sempre foi colocado, eu já vi muita gente pregando sobre isso, Tomé sempre foi colocado como o incrédulo da história. Tomé é o bicho-papão da história, né? E não é. Tomé não é o bicho-papão da história. E eu queria trabalhar um pouco sobre isso essa tarde. Porque Tomé, para mim, na verdade, representa bem o homem moderno. A igreja atual é uma igreja moderna, então nós temos que também nos adaptarmos a uma série de circunstâncias e ter entendimento que nós estamos no século XXI. Coisas que eram boas no século XX, legal, mas foi para o século XX. Nós estamos no século XXI. E tem coisas novas. Ainda bem que o nosso Deus é criativo, né? Então ele faz sempre coisas novas, ele sempre está modificando a realidade, sempre transformando as nossas circunstâncias. E Tomé vai levantar uma questão que eu creio que é a mentalidade do homem moderno. O sobrenatural. O sobrenatural. Encontrar-se com o ressuscitado. Quando eu tive assim a minha experiência com Jesus, isso lá atrás, né? 1900 e Guaraná com rolha, né? Eu era ainda adolescente. Eu li a Bíblia numa semana. De verdade. Comecei no Novo Testamento e antes que terminasse a semana, já estava indo para o Antigo Testamento. E foi muito forte para mim. Quando eu li esse texto, e eu imagino que você também deve ter a mesma impressão, Jesus vem, fala com os caras batem papo, abraça, aquele negócio todo, vai embora. E parece uma semana depois. Por que uma semana depois? Eu sempre me perguntei isso. Por que manter-se diante do sobrenatural, para mim, para você que somos humanos, é muito difícil. O sobrenatural é muito difícil. E Tomé vai tocar aqui num ponto que para mim eu acho que é a chave. A ressurreição. Você e eu precisamos explicar por que nós estamos na igreja. Por que nós confiamos em Jesus como sendo o nosso avatar, o Messias? Por quê? Porque ele ressuscitou. Ok, então me explique a ressurreição. Eu acho que Tomé, na verdade, ele faz esse primeiro passo que eu e você temos que fazer. Trabalhando com a mentalidade do homem moderno.
Paulo, se você pega depois em casa, anota aí, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala sobre o ressurreto, sobre a ressurreição. E ele fala uma coisa interessante aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. Somos todos falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo toca na ferida. Então ele diz no final, no versículo 21, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Dorme é aquele que está dormindo, tirando cochilo, né? Que morreu em Cristo Jesus, né? Visto que a morte veio por um homem, Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Paulo, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Começou a entender o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu e você somos igreja de Cristo porque Cristo ressuscitou e está vivo. Está vivo. Os evangelhos de Lucas e João, ele fala um pouco sobre isso e começam a dar pistas para mim, para você, sobre o que é esse tema, ressurreição, ter um encontro com o ressuscitado. E Tomé, para mim, é um exemplo. Tomé, o nome Tomé, no hebraico, é Teoma. Teoma quer dizer gêmeo ou irmão. Para mim, Teoma, Tomé, mostra um pouco de mim e de você. Que todos nós temos também, parece que, oscilações. Parece que temos um irmão gêmeo, que uma hora nós estamos bem, felizes, tal, tranquilo, a casa está caindo, uma guerra tremenda, e eu estou em paz. Aí acontece uma coisa, parece que desabou o mundo. Acontece isso com você? Não, só comigo. Com você não acontece, lógico que não. Lógico que não, de jeito nenhum, né? Mas a gente é assim, oscila e claudica e tem as nossas, né, diversidades aí, e eu vejo nisso Tomé. Tomé é o homem moderno, é a mulher moderna. Tomé é uma pessoa que tem uma personalidade que se entrega por completo. Por completo. Tomé, ele acredita. E quando ele acredita, ele está disposto a enfrentar as adversidades. Mas no momento seguinte, ele desacredita. Tomé. E quando ele desacredita, ele fica cético, ele tem dificuldade de entender as coisas, ele quer provas. Mas é assim mesmo, Javier? Não sei não, hein? Não tá me convencendo, a coisa não está pegando, não está dando. Tem um autor, chama-se Augusto Cury. Ele escreve bem, tem que sempre você ler alguma coisa, tem que sempre ter um crivo paulino, né? Você lê tudo e retém o que é bom, né? Augusto Cury, eu gosto muito dele, ele tem um livro que chama-se O Mestre Inesquecível. E no Mestre Inesquecível ele fala sobre a personalidade de Tomé. Tomé, quem é Tomé? Tomé é uma pessoa rápida para pensar, diz ele, e rápida para desacreditar. Andava segundo a lógica e alicerçado na dúvida. Andava segundo a lógica e alicerçado na dúvida. Acontece que nós, como evangélicos, a gente tem aquela coisa, duvidou, então Deus não vai operar mais o milagre, porque você duvidou, então já não vai acontecer, o problema é seu. Deus queria até fazer a bênção na sua vida, mas você duvidou, lascou-se, né? Não é assim. Não é assim. Tomé nos mostra outro lado da mesma moeda. Augusto Cury fala sobre a dúvida positiva e a dúvida negativa. A dúvida positiva, ele fala, abre janelas da memória,
quebra paradigmas, recicla os preconceitos, expande a arte de pensar. Então, duvidar, em certo ponto, é bom. A dúvida negativa. A dúvida negativa é baseada na autossuficiência. A dúvida negativa é agir tudo em volta de mim. São os meus pensamentos, são os meus conceitos, são as minhas ideias, são as minhas verdades. Então é uma dúvida que gera, na verdade, uma desconfiança paranoica. Porque se você não gosta de azul como eu gosto, então você já não é uma pessoa muito agradável. Na década de 60, todo livro de capa vermelha foi queimado. Não, porque a capa vermelha é comunista, mas é um conto para criança. Não, é comunista, vermelho tem que queimar. E assim, às vezes, as pessoas se fecham e se prendem em alguns guetos. Não se abrem, não se abrem. Então o autor, Augusto Cury, pergunta para os seus leitores, e eu lanço a pergunta agora para vocês. Você vive a dúvida saudável ou a dúvida negativa, doentia? Eu creio que essa pergunta é para mim, para você, no século XXI. Nós temos dúvidas saudáveis ou doentias? Que tipo de dúvida eu e você temos? Porque eu, como pastor, eu tenho muitas dúvidas. Já falei isso para vocês. Eu tenho uma listinha, que eu chegar diante de Deus e falar, Deus, olha, e tem mais de 100, mas vamos lá. E tem um. Eu vou perguntar para Deus. Eu acho que as dúvidas podem ser até boas nesse processo. Deus tem um projeto para mim e para você, e Ele quer nos completar. Acontece que quando a gente olha para Tomé, eu vejo que Tomé ele tem traços de ironia. Uma pessoa irônica, ela é inteligente. A ironia, ela demonstra um traço de inteligência. Tem um momento, que eu já preguei sobre isso aqui, João capítulo 11, Jesus está fora de Betânia, Lázaro está morrendo, e Jesus começa a falar assim, não vai morrer não, isso aí é para a glória de Deus. Aí o bichinho morre, né? Lázaro morreu, e aí Jesus começa a falar assim, então nós temos que voltar para lá, e o pessoal começa, não, mas voltar para quê? Não, mas ele já dorme, né? Jesus falando, ele dorme, bom, dorme, então tá bom, nossa, tá bom, vai comer feijão com arroz amanhã, pronto, tá ferro, tá preparado. Aí Jesus falou, não, ele morreu, gente, não é que ele dormiu, ele morreu mesmo, né? Então a gente vai voltar para lá. E aí Lázaro, né, está lá morto, Jesus está tentando convencer os apóstolos, quem fala? Tomé. Tomé, para mim, em momentos como esses, são assim, momentos heróicos. E Tomé, em versículo 16, ele diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Que ideia fantástica, não? Por que eu não pensei nisso antes? Vamos também morrer com ele, pronto. Está resolvido. Tomé está sendo irônico. Mas um detalhe aqui. Tomé não é o vilão. Tomé vai. Tomé não fica. Tomé vai. E é testemunho da ressurreição de Lázaro. Tomé pagou o preço. Ele reclama. Vocês viram, vocês tocaram em Jesus, mas eu não estava aqui. Eu quero tocar também. Eu quero tocar em Jesus. Tomé é um dos apóstolos que vai para a Índia. Vai morrer como mártir na Índia. Então Tomé não é o incrédulo da história. Tomé é o pensamento moderno. É o pensamento moderno. É interessante porque quando a gente fala nesse perfil, Augusto Cury fala sobre a gente entender que há a questão da autoconfiança.
E a autoconfiança, ela é fundamental para que eu e você superemos os obstáculos, superemos as dificuldades, superemos as circunstâncias. Então ele até fala, quando você vê que seu filho está conseguindo fazer alguma coisa, dá um incentivo, entendeu? Dá o apoio. Não sei se vocês já leram Pai Rico e Pai Pobre. Já leram esse livro? Hoje tem até na internet, dá para buscar isso e baixar. Excelente, leia esse livro. Se você não lê esse livro, você precisa ler. Javier vai ter filho, já vai se preparando. Começa aí, faz a biblioteca. Né? Já vou começar. Olha lá, outro também já. Pai Rico, Papai. Já leu? Dormiu, tem que ler. Pronto, tem que ler. Pai Rico e Pai Pobre. Então você tem que incentivar o seu filho para que ele tenha autoconfiança. Agora, autoconfiança demais. Aí nós temos um problema. Porque a autoconfiança demais vai gerar a ambição, que até aí tudo bem, você pode ter ambição, não é pecado, mas você vai ter um forte espírito competitivo. E o forte espírito competitivo não consegue lidar com o sucesso do outro. Se eu não consigo lidar com o sucesso do outro, eu vou ter inveja. Ah, inveja santa, pastor. Não tem inveja santa. Não tem. Inveja vai gerar problemas. Então, se você percebe que seu filho é competitivo, ok, trabalhe com ele. Mas também trabalhe, olha, nem sempre você vai vencer, nem sempre você vai conseguir aquilo que você está buscando, nem sempre as coisas vão acontecer no seu tempo, né? Olha o testemunho da Nathalie aí, né? A gente pensa que tem que ser amanhã. E Deus fala, não, calma, vai demorar mais 3 anos, calma. Ai, meu Deus, é desesperador, mas vai demorar, Deus é Deus, ponto final. Assim a gente entender as coisas, entender que há uma razão, há uma ação de Deus para a nossa vida. Então, Augusto Cury fala sobre o pensamento do homem moderno. Então ele faz uma definição em 3 tomas, 3 pontos. O primeiro pensamento do homem moderno, pensamento ateu. O pensamento ateu do homem moderno, Deus é uma invenção do intelecto. Vou repetir, Deus é uma invenção do intelecto. Deus não existe. O homem do século XXI tem traços de uma dúvida, e no caso aqui eu diria doentia. Ele não consegue lidar com o conceito de Deus. Eu já falei com muitos ateus, né? Não sei se você já fez isso, essa experiência. Eu gosto de falar com ateu. Ateu, espírita. Nossa, eu adoro conversar com esse pessoal. Uma vez eu estava evangelizando na Praça da Sé, veio um cara e eu entregando folheto. A gente é jovem, né? Aquela coisa, né, apóstolo? Só Jesus na causa, né? E a gente lá entregando folheto. Olha, tinha uns folhetos na época, assim, sobre Elvis. Olha, só eu estou entregando minha idade, né? E a gente falava sobre Elvis e Jesus. Olha só que loucura, né? E eu fui entregar um folheto desse camarada, o cara todo de branco, com os colazar no pescoço, eu já, de longe, né, manjei o cara. Falei, esse mesmo. Aí fui entregar para o camarada, o cara falou, para mim não. Eu sou pai de santo. Seu filho é santo? Eu não sabia. Poxa, que legal. Não, eu sou pai de santo. Você não está vendo que eu sou pai de santo? Não. Não, que eu sou espírita. Você é evangélico. Se eu for na sua igreja, você vai ter que beijar o meu pé. Eu, o quê? Como é que é? Agora que eu gostei. Se eu for na sua igreja, porque o meu Deus é maior do que o seu Deus, e você vai ter que beijar o meu pé. Eu falo, cara, domingo, meu culto. 11 horas da manhã, vou estar esperando você na porta. Me dá o seu telefone aí que eu vou até anotar. Não, eu vou lá e você vai ter que beijar o meu pé. Eu falo, com todo prazer, vamos ver lá. Vou te esperar na porta, cara. Agora você não pode me dar o furo. Eu vou realmente estar na porta esperando. Eu fiquei na porta esperando. Você foi? Não. Aí falava assim, ó, tá vendo essa pele aqui, ó? Eu, por baixo dessa pele tem outra pele. A pele do meu santo. Uau! Tá vendo essas veias aqui, ó? Aqui corre o sangue lavado de Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus.
quero que você vá na minha igreja. Essa é a ação do homem moderno. A gente tem que confrontar e entender as pessoas e trabalhar com elas. Eu falo a linguagem dele. Você é ateu? Então tá bom, me explique por que você é ateu. Cri, 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 cri. Não sai nada. Né? Mas, na verdade, essa ideia do homem moderno, ele pensa que Deus não existe por causa de uma série de fatores que estão acontecendo no mundo hoje, a morte, a violência, tudo que está de errado, ele fala assim, se Deus existisse, isso não aconteceria. Não é isso, na verdade. Na verdade, é a falta de Deus. Quando o homem não tem Deus no coração, ele vai agir pelos seus próprios entendimentos, e pelo seu próprio entendimento, eu sou árbitro de mim mesmo, meu umbigo é o meu árbitro, vai dar ruim, né? Vai dar errado, vai dar errado. Mas ele fala de uma segunda vertente, uma segunda forma do pensamento moderno. O homem do pensamento decepcionado. O homem do pensamento decepcionado, ele diz que Deus existe, mas Deus abandonou a humanidade. Abandonou a humanidade porque a humanidade é uma experiência, é um projeto que não funciona. É um laboratório falido. Então Deus viu que não vai funcionar, que o homem tem discriminações, que o homem tem violências, que o homem, embora escreva sobre direitos humanos, ele não consegue lidar com isso realmente, então ele abandonou tudo isso e deixou por conta. Segundo pensamento. Terceiro pensamento do homem moderno. Terceiro pensamento do homem moderno é o pensamento perspicaz. O pensamento perspicaz, ele diz que Deus existe. Deus existe e ele traçou um projeto para restaurar o homem em um dado momento. Só que esse Deus é tão magnânimo que ele criou uma bolha de tempo. E eu e você estamos inseridos nessa bolha de tempo. Então ele tem um projeto para o ser humano, tem um projeto para o homem e para a mulher. Mas enquanto nós estamos nessa bolha de tempo, ele disse, você pode fazer aquilo que você acha melhor. Isso se chama livre-arbítrio. Ele deu a mim, é você livre-arbítrio. E ele é tão magnânimo que ele disse, você pode inclusive me negar. Só um Deus muito grande teria a amplitude de dizer, você pode não crer em mim, você pode me negar. Mas nessa visão perspicaz do homem moderno, ele acha que lá em dado momento, que só Deus sabe quando é, ele diz, agora chega. E aí ele restaura a humanidade. E isso tem a ver com o pensamento de Apocalipse, capítulo 21, aliviará toda a dor, enxugará toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Então, na verdade, esse pensamento bate com o nosso pensamento evangélico, o nosso pensamento cristão, bíblico. Nós também acreditamos que Deus deu a cada um de nós um projeto, e nós estamos inseridos nesse projeto. Só que dentro desse projeto, eu e você temos o livre-arbítrio, que nós podemos escolher sim ou escolher não, fazer isso ou fazer aquilo. Ele não criou robôs. O homem cria robô. Né? Ele cria lá, dá o enter, o cara faz assim, dá o pause, ele para. Né? Não, ele deu liberdade. Eu e você não somos robôs. Por que você adora a Deus? Porque eu quero adorar a Deus. Eu não sou obrigado a Deus. Eu não sou obrigado a adorar a Deus, eu não sou obrigado a ir na igreja, eu não sou obrigado a dar o dízimo, eu não sou obrigado a nada disso. Eu dou, eu faço, eu adoro, porque eu quero, porque eu amo a Deus. Porque esse é o sentimento que eu tenho em Deus, em Cristo Jesus. Porque há uma mudança de pensamentos aqui. Então, nesse processo, ele diz que o homem, do pensamento moderno, ele busca sempre, na sua consciência, um sentido para a vida.
Ele vai buscar sempre um sentido para a vida. Uns vão buscar em diplomas. Eu quero ter a minha graduação, eu quero ter o meu mestrado, eu quero ter o meu doutorado, eu quero ter pós-doutorado, né? Outros buscam em dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero que chova dinheiro lá em casa, né? Outros vão buscar em uma ação filantrópica, eu vou trabalhar com isso, vou ajudar as pessoas. Cada um acaba buscando, na verdade, ele quer buscar um sentido para a sua própria vida. É o pensamento do homem moderno. Só que, quanto mais nós buscamos respostas, o pensamento do homem moderno, né, mais nós expandimos as dúvidas. Quanto mais nós buscamos respostas, mais nós expandimos as dúvidas. Tem um debate de Jesus com os fariseus. Eu gosto desse pessoal, os fariseus, sabe? Eles são genuínos. São picareta, mas são genuínos. E eles, sempre debatendo com Jesus. Tem uma hora que Jesus vira para ele e fala assim, eu sei o sentido da vida. Em João 8 ele diz, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. João 8,14. Acontece que o homem racional não consegue falar isso. Racionalmente falando, ele vai ficar na dúvida. Racionalmente falando, vai nos afastar cada vez mais da verdade. Para dizer, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, eu sei também, requer fé. A fé. E aí eu entendo que cabe aqui a fé racional. Mas fé racional, existe isso? Sim. 1 Pedro diz lá que eu tenho que saber dar a razão da minha fé. Por que eu sou crente? Por que eu sou evangélico? Por que eu vou nessa igreja? Por que eu estou adorando a Deus dessa forma? Eu tenho que explicar. Saber dar a razão da minha fé. Eu acho que esse é o principal motivo que eu e você estamos inseridos hoje no mundo, para nós testemunharmos para o homem racional, para o homem moderno, o homem que precisa ainda de alguns princípios e bases para a sua vida, que ainda está perdido, ele tenha isso através do meu e do seu testemunho, como igreja de Cristo Jesus. Eu sei que a igreja tem um papel para desempenhar hoje, no século 21. E o que aconteceu no século passado foi bom para o século passado. Mas Deus tem coisas novas, e tem paradigmas novos, tem estratégias novas, tem visões novas para o século 21. Aquela visão de Paulo, né? Um plantou, o outro regou e outro vai colher. Né? O apóstolo Rafael plantou, eu vou regar e de repente vai ser o Isaías que vai colher lá na frente. Assim Deus tem projetos para mim e para você, e nós estamos dentro dessa sequência de projetos, nós estamos dentro de um projeto que Deus já traçou, que é o melhor para mim, para você, para cada um de nós. Mas o homem moderno então, pela razão, ele vai ficar na dúvida. Então, voltamos para Tomé, o papa da dúvida, o rei da cocada preta, né? Lucas 24, para mim esse texto de Lucas 24 nos abre o olhar. Lucas 24, Jesus aparece no meio deles, de novo, mesmo contexto. Portas fechadas, janelas trancadas, todo mundo com medo, e Jesus chega e fala, e aí, pessoal, paz seja convosco. Difícil. De novo, difícil. Quando eu olhei esse texto, eu falei assim, mas já aconteceu isso, os caras estão com medo de novo. Mas a gente não fica com medo, às vezes, de barata, né? E quando vê outra barata, fica com medo de novo. Não é assim? Não, mas a barata, ela não tem dente, né? Casca, né? Não vai te morder. Não precisa ficar com medo. Aí, tá bom, ok. Aí vê outra barata ali.
Mas eu já expliquei, barata não tem dente. Mas assim, e aí? Nós somos humanos, gente. Medo é medo. Dúvida é dúvida. Insegurança é insegurança. Angústia é angústia. E nisso tudo nós estamos formados. Eu e você fazemos parte desse contexto. Então Jesus aparece no meio de todo mundo e fala assim, paz seja convosco. Eu imagino que nessa hora o pessoal ficou branco, né? E aí o que Jesus fala assim, por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus é homem, gente. A gente sempre fala que Jesus é o Cristo, é o Messias, é Deus encarnado. É verdade. Mas Jesus é homem, nascido de Maria, viveu entre nós. Ele sabe as dúvidas que eu e você temos no coração? Sabe. Ele sabe das dúvidas que eu e você temos? Sabe. Então ele pergunta, por que sobem dúvidas ao vosso coração? Para mim, esse texto de Lucas, Jesus está trabalhando como um historiador, como um arqueólogo que está levantando dados para o futuro. Dados para mim e para você, o homem moderno, a mulher moderna. E é interessante porque ele fala então sobre esse âmbito do sobrenatural. Quando eu me converti, eu falei para vocês, né? Eu pensava, Jesus apareceu. Demora depois, 8 dias depois para aparecer de novo. Uma semana depois. Por que demora tanto? Porque conviver com um cara ressurreto do meu lado, todo dia, eu não aguento. Sou eu que não aguento, sou eu que não entendo. A minha limitação é humana. Então aqui, tudo fechado, porta fechada, janela fechada, tudo fechado, ele chega. Mas ele entrou por onde? Não entendi. Aí ele fala, toca aqui. Espera aí. Ele entrou com porta fechada, janela fechada, e fala, toca aqui. Alguma coisa não está entrando aqui, não estou entendendo. A limitação é minha. A limitação é minha. Tem um teólogo alemão, Isaías vai estudar isso. Ainda serei vingado. Tem um teólogo alemão que chama-se Rudolf Otto. Mas esse camarada escreveu sobre esse sobrenatural. O âmbito do sobrenatural. Ele escreveu um livro que chama-se O Sagrado. O Sagrado. E quando ele fala do O Sagrado, ele usa o latim para falar Mysterium Tremendum Fascinans. O que é o sagrado? É algo que é misterioso, que é tremendo. Me gera aqui ansiedades, medos, angústias, um misto de sentimentos muito fortes. E quando eu vejo o sagrado, eu fico fascinado. Então, são palavras que tentam traduzir sentimentos, um misto de sentimentos que estão presentes nesse processo. É o sobrenatural. Jesus fala sobre isso aqui em Lucas 24. E ele vai falar para mim e para você sobre evidências. Evidências da ressurreição. Evidências do que é o ressurreto. Jesus, ele é um perfeito psicólogo. Alguém já escreveu um livro, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Eu concordo, sabe de tudo, né? O maior pedagogo, concordo também, o maior pedagogo do mundo. Jesus é tudo, né? Sabe tudo. E ele vai trabalhar justamente essas evidências de uma forma paciente, com um psicólogo que sabe que eu e você temos que gastar um tempo para retrabalhar os nossos sentimentos internos e trabalhar isso de uma forma pedagógica, com um pedagogo. Vamos lá, né? Você aprendeu a escrever com a professora da 7ª série escrevendo com você? A minha pegava na mão assim, né, e falava assim, vamos fazer o A agora, o A. Onda vai, onda vem, né? E eu retardado lá, né? Ah, sai o A, né?
Eu imagino que muitas vezes Deus está fazendo assim comigo, com você. Vamos lá, Richard, de novo. Vamos aprender a fazer o A. Vamos lá. Onda vai, onda vem. Sai o A, Richard. Uau. E eu, né? Boiando. A primeira evidência que Jesus mostra nesse texto, a evidência necrológica. A evidência necrológica, ela é uma publicação cuidada e muito bem acurada, obedecendo regras rigorosas, vigiada pelos parentes e familiares do morto, para evidenciar que esse é o morto mesmo, que eu não estou, na verdade, pensando que é uma pessoa e é outra. E é interessante porque ele diz, versículo 39a, olha esse versículo, vede as minhas mãos e os meus pés. Jesus está mostrando evidências necrológicas de que ele realmente foi perfurado, as suas mãos, foram perfurados os seus pés, foi perfurado o seu lado. Então ele está demonstrando isso de que aconteceu. Sou eu, Jesus, que fui crucificado, estou morto, ressurreto. Interessante porque nesse momento é o próprio morto mostrando as evidências necrológicas. Normalmente é outra pessoa mostrando as evidências necrológicas. Mas aqui é Jesus, olha aí, ó, sou eu aqui. Né? É interessante porque nesse momento Jesus se distingue. Isso é importante que você entenda agora. Jesus se distingue porque ele não somente é aquele que ressuscitou, diferente de outros avatares, Buda, Maomé, Krishna, e quem você quiser botar aí, Superman, né? Ele ressuscitou e ele está vivo até hoje. Essa é a diferença. Jesus ressuscitou e está vivo até hoje. À direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, pelos nossos pecados. Ele dá uma cutucada, não deixa, quebra essa, o Richard é assim mesmo. Ele vai melhorar, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Né? Calma, ele vai chegar lá. Segunda evidência que ele mostra nesse texto. A evidência do testemunho. Versículo 39, de novo, mas agora a parte B. Versículo 39b, ele diz assim, sou eu mesmo. Ou seja, está testemunhando. A evidência do testemunho, o testemunho chega diante do juiz, a gente está vendo isso na Lava Jato, né? Diante do juiz, aí tem que falar, olha, realmente, eu dei lá 1 milhão para o cara, mas todo mundo sabia, né? É o testemunho. Aí grava o cara falando lá, dando testemunho diante do juiz, que aconteceu a corrupção. Jesus está dizendo isso, sou eu mesmo. Infelizmente, existem muitos grupos religiosos que tentam impedir isso e falam o contrário. Começa com Mateus, né, falando os judeus. Mateus 27, os judeus falam, não, Jesus não ressuscitou, subornam os soldados, diz que vocês estavam dormindo e que veio de noite os pescadores e roubou o corpo, né, mas como é que ele tirou a pedra? Não sei, né, não mexeu a pedra. Né, mas pescador, e a gente está armado, como é que pescador vai roubar um homem morto? Não sei, diz qualquer coisa aí, passa essa. Né? E assim acontece. Os muçulmanos estão esperando também um Messias. É o segundo grupo que fala sobre a dúvida do Messias. No Alcorão, An-Nisa, quarta surata, versículo 157, diz, Jesus não morreu e foi crucificado, foi tudo simulado. Até hoje os muçulmanos acreditam que Jesus não morreu, foi uma simulação. Terceiro grupo religioso, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, edição da Sociedade Torre de Vigia, poderá viver para sempre no paraíso, o paraíso na terra? Página 143. Eles ensinam que Jesus não ressuscitou em carne, foi em espírito. E quando ele teve que se apresentar diante dos apóstolos, ele usou um outro corpo, de outra pessoa. E o corpo de Jesus foi roubado pelo próprio Jeová. Ou seja, Jesus é um mau caráter, falando mentira, e Jeová é ladrão.
E tem gente que acredita nisso, gente. Tem gente que acredita nisso. Jesus é idôneo. Ele nunca mentiu, nunca pecou. Se ele nunca pecou, nunca mentiu, ele não vai mentir agora, depois de ressurreto. Está aí a Bíblia para mostrar para a gente. É uma prova, é uma evidência de um testemunho idôneo. Mas é uma terceira evidência. Vamos parar aí. Jesus tem um pensamento que cabe no pensamento moderno. 39, agora parte C. A, B, C. 39, versículo 39, parte C. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. São as provas evidenciais, materiais, né, de que a pessoa é ela mesma. Trazem evidências materiais sobre o crime, sobre o processo que foi assassinado, e tudo isso diante de um júri, diante de um juiz. Jesus mostra isso e fala: apalpai-me, pode tocar, sou eu mesmo. Espírito não tem ossos, não tem carne. É interessante porque, por muito tempo, os espíritas acreditaram que Jesus ressuscitou, mas em espírito. Outra mentira. Allan Kardec, né? Mentira. É o próprio Jesus aqui mostrando materialmente que ele. Eu falei domingo passado de um filme, não sei se vocês viram durante a semana, Rising, Ressurreição. É um filme hollywoodiano, é a ressurreição sob a ótica de um soldado romano. É interessantíssimo porque no filme, né, o governador está com medo que vão roubar o corpo de Jesus, né? Pôncio Pilatos chama o centurião, manda botar uma guarda ali, aí o centurião vai, sela, lacra, amarra, põe o selo lá de Roma, tudo lá, tá, né? Deixa o soldado lá e fala: segura essa, e vai embora, e vaza. O morto não vai embora, não vai dar em nada. Acontece a ressurreição, Pôncio Pilatos chama ao centurião e fala: se vira, mano, acha o morto, vai procurar esse cadáver. Roubaram o cadáver, ache o cadáver. Aí o filme ele começa a procurar cadáveres, e ele vai desenterrando os caras que estão mortos. Aí mostra: não, mas esse não tem furo nos pés, não foi crucificado. Não, esse não tem furo nas mãos, não é esse. Não, esse não tem um furo do lado, então não é esse. E aí ele vai procurar: cadê o corpo de Jesus, que ninguém acha, né? Sumiu. Prova material. É isso que fala esse momento. Toque em mim, apalpai-me, vede a prova material. Aqui estão as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, e a perfuração que aconteceu pelo lado na lança. Quarta evidência. Evidência técnica. Versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estarem admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. O que é a evidência técnica? A evidência técnica é quando o júri chama um técnico diante dos jurados, diante do juiz, diante da promotoria, diante do advogado, e ele tem que trazer evidências técnicas de que aquilo realmente acontece daquela forma. A evidência técnica que Jesus traz nesse momento: espírito não come. Eu comi. E o peixe estava bom. Nem reclamou do sal. Evidência técnica. É um corpo físico que come, que digere o alimento. Não é aqueles filmes de Gasparzinho, que o cara come e começa a cair a comida no chão, né? Aí você diz: Mateus é um fantasma, né? Não, ele comeu e digeriu a comida. Está lá, é Jesus vivo. Evidência técnica. Ele está tirando todas as dúvidas possíveis
que pudessem passar pelo pensamento do homem, quer seja naquele momento, quer seja um homem moderno. Você quer evidências? Está aqui, meu camarada. Aqui, ó. Olhemos para o contexto e vamos analisar esse contexto. É uma evidência técnica. Quinta evidência. Evidência documental. Evidência documental, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele começa a mostrar documentos. Se a gente for ler só Isaías, ele diz aqui que ele pegou Moisés, veio lá do Pentateuco. Não vamos tão fundo. Só Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Você começa a ler Isaías e fala assim, é Jesus. Não tem como dizer que não é Jesus, é a profecia se cumprindo 700 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus começa mostrando os profetas, os salmos. Sabe que os salmos falam de Jesus? Que fantástico, né? E vai mostrando os profetas, vai mostrando e abrindo o entendimento para que eles pudessem compreender quantas profecias se cumpriram na vida de Jesus? Mais de 3.000. É mole? Mais de 3.000 profecias se cumpriram na vida de Jesus. É o Messias, ressurreto, falando para mim e para você, para qualquer incrédulo que tenha dificuldade, está aí, meu camarada. Só ler, só entender. Tinha uma profecia que fala que Jesus, eu falei sobre isso, né? Entraria pelaquela porta dourada, né? Aí o sultão lá de Bagdá fechou a porta, mandou botar um cemitério ali na frente. Falei, agora quero ver o Messias passar. Os judeus estão esperando o Messias chegar, né? Eu quero ver o anticristo passar ali daí, né? Porque está o cemitério, né? Mas isso é o problema para ele, porque Jesus já passou ali, ó. Faz tempo, mano. Ó. Faz tempo. São coisas que a gente começa a perceber, entender, que isso é razão da fé. É entender isso. A gente está acostumado sobre os camaradas vão lá diante das câmeras e dão um testemunho na Lava Jato, né? Porque fez, porque roubou, porque eu dei tanto, porque eu dei aquilo, né? Mas não é além do testemunho dele, ele tem que provar e trazer documentos. Jesus está trazendo documentos aqui. Olha, Moisés falou de mim, os profetas falaram de mim, os salmos falaram de mim. Está vendo aqui, ó? São documentos mostrando sobre a ressurreição. Portanto, a gente começa a entender nesse texto que Tomé não é o vilão da história. Tomé é o pensamento do homem moderno. E no pensamento do homem moderno, ele vai ter dúvidas. E a dúvida pode até ser boa. O problema é quando ela se torna uma paranoia. O problema é quando a dúvida se torna doentia, se torna negativa. E mesmo olhando as evidências, eu continuo não enxergando a realidade. Olhando para esse texto, a gente vê o pensamento do homem moderno. Tem um ateu? Mas até onde você é ateu? Ah, esse ateu, não vou nem falar com ele. Não, vou lá, vou bater um papo. E aí? O que rola? Você é ateu por quê? Da onde vem esse ateu? Você nasceu ateu? Foi pequenininho assim, né? Já foi para o jardim da infância como ateu. Foi assim? Não. Então me explica, como é que você se tornou ateu? E eu vejo muitas vezes pessoas machucadas, feridas,
feridas pela religião, feridas por pastores, e aí se tornou ateu. Mas ele é ateu? Não. Ele está ferido. Ele precisa entender de novo que pastor peca, bispo peca, apóstolo peca, o papa peca. Ai, meu Deus, né? Somos humanos. Mas todos nós estamos olhando para Cristo. Todos nós estamos buscando a Cristo. Estamos querendo que Cristo seja a razão da nossa vida. O homem moderno está decepcionado. E as decepções são grandes. E muitas vezes a culpa dessa decepção é minha, é sua. Como igreja a gente erra. As igrejas são formadas por homens. Existe uma igreja que salva? Não. Não existe. Só Jesus salva. Nenhuma instituição salva. Nenhuma. Seja ela tradicional, pentecostal, carismática, evangélica, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus. Os homens falham, os homens erram, os homens têm os seus defeitos e geram decepções. O homem moderno tem um pensamento decepcionado com muitas coisas que você olha e se você é uma pessoa como eu, consciente, você vai dizer, é verdade. É isso mesmo, está errado. Não, mas você tem razão, você tem razão. Se eu estivesse nessa situação, eu também estaria assim. E aí a gente começa a entender que Deus quer que eu e você façamos parte desse projeto sequencial que Ele tem na nossa vida e na vida de outros, para que eu e você façamos parte desse projeto que é um todo e levemos essas pessoas a Cristo. E Cristo seja a evidência de um Deus presente, Deus conosco, Deus Emanuel. O nosso Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que sempre está comigo e com você. Que há momentos que eu e você, como Rudolf Otto, vamos olhar para o sobrenatural, vamos ter dificuldade de entender? Vamos, porque é um olhar racional, humano, olhando para algo sobrenatural que vai além da minha capacidade humana de entender. Mas não é porque é além da minha capacidade humana de entender que não é o sobrenatural, que não é Deus. É Deus, e ponto. Deus tem um projeto para mim e para você, para que a gente entenda isso. Portanto, eu vejo nesse texto que Tomé é o homem do século 21. É o seu vizinho. É a sua vizinha. É o seu chefe. Você vai na igreja todo domingo? É o seu chefe falando. É o colega de escola. É o colega de trabalho. Esse é o Tomé. E é interessante porque quando eles viram Tomé servindo a Jesus, muitos se converteram. Porque viram se Tomé, que gosta de criticar e duvidar, está seguindo a Jesus, eu também preciso. Você também precisa. Nós também precisamos. Todos nós precisamos de Jesus. Portanto, Tomé, para mim, desculpe, mas é um herói. Que diante de tudo, de todos, ele continua servindo a Jesus. E vai morrer como mártir na Índia. Vai ser martirizado na Índia. Até o final, ele permanece fiel a Jesus. Então, Tomé não é o incrédulo. Então, nós, como igreja, hoje, século 21, temos que saber dar as evidências da nossa fé. E é isso que eu queria orar com você nesse momento.
que você pensasse sobre isso e eu quero orar com você nesse momento. Quais são as evidências da sua fé? Que dúvida você tem tido? Saudável ou doentia? Você sabe dar a razão da sua fé? Deus tem um projeto para você. Eu quero orar com você nesse momento.